tardes. ¿Se ve Boa bien? tarde. Vocês estão vindo a apresentação? Sí. Sim? Estamos vendo. Sim. Muy bien, entonces voy a comenzar. Sim, estamos vendo a apresentação. Vou começar então. Bueno, cualquier cosa, si es que se interrumpe o algo, me Bom, comentan, por qualquer favor. coisa, pode me comentar se Bueno, há alguma interrupção ou alguma coisa. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Soy médica genetista clínico. Eu sou uma médica geneticista clínica. Desenvolvi minha carreira nesse hospital pediátrico, que é um dos principais, um dos principais hospitais para crianças no nosso país. É o Hospital Luiz Calvo Mackenna, e tem o apoio da Universidade de Los Andes para compartilhar com vocês uma apresentação. Eu quero transmitir a experiência nesse hospital pediátrico, mas é muito interessante que exista esse grupo de colaboração, já que podemos compartilhar experiências em outros locais, né? Talvez em Brasil exista maior desenvolvimento nessa área, mas primeiro quero vou fazer uma pequena introdução, dar um contexto nacional e local para comentar em que estamos. Vamos a comentar alguns casos clínicos, especialmente um projeto de retinoblastoma e as conclusões. Em Chile, temos por volta de quase 20 milhões de habitantes. Somos um país pequeno que para a genética é complexo, porque os casos não são tão numerosos e não é tão fácil. Então, temos um sistema de saúde misto. A maioria da a população se encontra na FONASA, um sistema de plano de saúde privado. Nos últimos anos, nos últimos 18 anos, desenvolvimos, dentro desse plano de saúde, garantias explícitas de saúde, entre os quais se encontra a oncologia e os casos de câncer pediátrico. Por outro lado, para contextualizar, eu quero comentar que no Chile somos poucos geneticistas. Temos 33 geneticistas para todo o nosso país, com 2 centros de formação. O ano passado, antes, somente nos formamos na Universidade de Chile, onde nós estamos formados, a maioria desses geneticistas, e agora a Universidade Católica começou a formar geneticistas a partir do ano passado. Temos uma formação especificamente pediátrica, nossa especialidade, e com a atualização e incorporação da genética dos âmbitos da medicina, se desenvolveu em alguns centros, se ha fortalecido a oncogenética, que tem tido um desenvolvimento maior, mas não existe a sua especialização e nossa formação está orientada, nossa formação em geral e não muito específica, com maior desenvolvimento na área pediátrica. Por outro lado, também para contextualizar, eu queria comentar que o PINDA é um programa nacional de drogas antineoplásicas que se criou na década de 80. No Chile, na década dos 80, as causas infecciosas lograram melhor manejo, digamos, e o câncer começa a ser relevante na infância. Então, teníamos aí financiamento de quimioterapia para o câncer infantil. Aí desenvolvimos o Sistema Público de Saúde chileno,
E atualmente temos uma cobertura de 100% das crianças que têm câncer. São beneficiárias do sistema público. As principais conquistas foi diminuir, desculpem, a mortalidade de forma significativa e também incorporou o câncer infantil em menores de 15 anos ao sistema de financiamento que se chama GES Auge, onde os pacientes podem exigir que o que parece que os pacientes sejam tratados, diagnosticados e tratados sob esse programa. Também o programa PINDA, que é um programa oncológico pediátrico, foi desenvolvido transplante, o técnica de transplante de progenitores hematopoéticos que foi desenvolvido nessa unidade. E isto facilita a comunicação de resultados, também combinamos os métodos terapêuticos. Temos em nosso país esse programa de tratamento a crianças menores de 15 anos com câncer no sistema público, que abarca que atinge a 75% da população em todos os âmbitos, com diagnóstico, tratamento, quando tem recidivas, enfim, o tratamento integral. E cada um deles tem um programa particular desses estabelecimentos, com acompanhamento, cuidados paliativos, e a ideia é utilizar esse protocolo transversalmente para dar o melhor tratamento ao paciente. Aqui temos os diferentes centros de câncer infantil no nosso país. Em nosso país, esta é a realidade. Aqui estão os tipos de grupo de câncer que atingem de maior a menor número de pessoas. E temos um registro nacional de câncer infantil, que é o RENCI, se faz cada 5 anos, se publica cada 5 anos, e a diversidade, no 50% dos casos infantis são linfomas, leucemias, tumores, os restantes são tumores sólidos e os do sistema nervoso central são mais importantes. Com isso, nós temos os tumores pediátricos são infrequentes, uma prevalência de 50 a cada 100.000 crianças. E no Chile, a incidência anual é de 15,8 novos casos cada 100.000 habitantes. Em nosso hospital, desses novos casos que estava comentando, por volta de 25% são tratados em nosso centro. Atendemos pacientes de diversas regiões, e esse centro é um centro nacional de referência para osteosarcoma e o retinoblastoma também, transplante hepático também. Então, doutora... O Hospital Luiz Calvo Mackenna, ele é especializado no tratamento de câncer infantil. Ajá. Ok. Sim. Así es. Sim. É interessante também que metade dos casos são leucemias e linfomas, ¿no, Carolina? Sí, así es. Así es. Yo no sé si es más o menos lo que ven ustedes, pero y el otro 50%, ¿cierto? Es... Não sei se é mais ou menos o que acontece no Brasil, mas outros casos são tumores sólidos, e a maior parte no sistema nervoso central. Essa é uma coisa que para nós é fundamental. É algo que para nós é fundamental, ter registro das informações, porque com esse registro a gente tem a possibilidade de elaborar um plano de combate às doenças. Então, para nós, para o sistema de saúde, ter uma
organização do registro de informações é muito bom. Parabéns por isso aí, porque são poucos os locais que têm essa condição de registro de informações para poder melhor atender as pacientes, mais noção de melhor planejamento para a saúde das crianças. E isso tem a ver é mais fácil, então, planejar o custo dos investimentos, e é muito importante esse registro e ter esse da referência em Santiago. Só para comentar, temos várias pessoas da América do Sul nessa conversa hoje. Temos a Clara Vargas, Cláudio, João Soares, Amabeth, de Colômbia, que está aqui conosco. Temos a nossa psiquiatra, a senhora Lourenço, uma clínica de Brasil, que é neoclínica, a MEF, Karen. Então, há vários presentes de vários países da América do Sul estão observando, escutando essa reunião de hoje. Carolina, vamos continuar. Muito bem. Eu acho que ser um país de 20 milhões de habitantes, talvez o registro seja mais fácil de levá-lo adiante, mas nosso sistema de saúde é bem organizado e tem algumas coisas que funcionam bem, bastante bem. E dentro do nosso país, esse programa de genoplastia infantil funciona muito bem e é muito metódico, bem ordenado, com equipes muito bons, e hemos obtido bons resultados até agora. Agora, justamente, com o grupo de oncologistas, começamos a ver alguns desafios, e o principal era como fazer estudos moleculares. E o que aconteceu é que os oncologistas falavam que o paciente que faz 25 anos atrás, ou pacientes que tinham sido atendidos por algum outro oncólogo, haviam sobrevivido ao câncer, que iam ter filhos. Então, ficaram com a pergunta: qual é o risco de que meu filho herde meu câncer? Então, nesse tempo, essa pergunta, não existia uma resposta para essa pergunta. Em alguns casos, dependendo do tipo de tumor, se podia adiantar alguma coisa, mas aí vimos a necessidade de ter uma organização mais sistemática e poder melhorar esse programa para que tenhamos e que deveríamos ter algum estudo para responder com mais certeza a possibilidade de herdar o câncer nos filhos, e também ter um banco de casos para poder fazer nossas pesquisas. Também nós atendemos pacientes com diversas afecções genéticas. Além do centro de referência oncológica, também trabalhamos com cardiopatias congênitas, fissuras labiopalatinas, temos um laboratório de citogenética, e é uma unidade que tem crescido, e criamos esse laboratório de citogenética para dar um suporte diagnóstico a todos esses pacientes. E aqui quero mostrar para vocês essa linha do tempo de como a gente foi incorporando. A partir do ano 65, se criou o laboratório de citogenética. Em 97, nós incorporamos ao projeto de neoplasias infantis, com diagnóstico também genéticos de leucemia, e podemos incorporarnos de forma mais ativa. Além disso, o trabalhador começou a incorporar técnicas moleculares a partir dos anos 98, e nos últimos anos
a gente desenvolveu el MLPA para diagnósticos de microduplicação, e depois desenvolvemos o ARREI nos anos 18 a 19, e isso para suportar o diagnóstico de nossos pacientes. E agora nos encontramos aqui na incorporação de técnicas mais avançadas, como a exoma e a medicina genômica. Pero estamos desenvolvendo para pacientes, para interações constitucionais, alguns painéis específicos para poder incorporar também essas técnicas a outros âmbitos. Bom, com tudo isso, esse foi o cenário. Por isso eu queria mostrar qual é a situação aqui, o panorama geral. Então, os pacientes adultos tinham essa pergunta de o que acontecia com seus filhos, e atualmente, nossa população, os pacientes querem mais informação, e fica essa pergunta: o que vai acontecer com meus filhos? Então, a necessidade dos estudos genéticos acontece por si mesma. Então, temos aqui alguns casos representativos para poder avançar e ter esta discussão, se vocês querem alguma pergunta ou comentário. O primeiro caso é de um paciente que chegou faz 6 anos, que chegou a nossa consulta, referenciado por um endocrinologista, que tem um só irmão, pais sãos, mas tinha uma avó que tinha falecido por câncer hepático, e o antecedente da avó materna com câncer de mama, 52 anos, e a bisavó com câncer gástrico aos 65 anos. Essa paciente foi produto de um embaraço, uma gravidez controlada, um parto com cesárea de urgência, com algumas complicações, e enquanto a antecedentes mórbidos, ele tinha apresentado uma pneumonia aos 3 anos, cirurgia de adenoides e amígdalas aos 10 anos, e aos 13 anos aumento do volume tiroideo, que foi interpretado como adenopatia, mas continuou crescimento. Então, vimos aí um nódulo tiroideo. Então, se mostrou um adenoma folicular bilateral do óvulo tiroideo direito, de 5,5 centímetros, o lóbulo tiroideo esquerdo de 2,2 centímetros. E temos uma paratiroides dentro de limites histológicos normais. Solicitamos um estudo genético, também tinha bócio multinodular, e análises patológicos sugeriu, por essa a presença de folicular bilateral, fizemos um estudo genético que podia estar associado à mutação de o PTN, né? Então, se fez esse estudo onde encontramos um espaço dentro dos clínicos em geral e pela facilidade que tínhamos. A maior parte dos estudos podem ser feitos em Invitae. E aqui tivemos esse painel de câncer tiroides, e o que achamos foi uma variante patogênica em DICER1, ou DICER1. É um síndrome de predisposição tumoral familiar, de blastoma pleuropulmonar, de maior risco de tumores de ovário, blastoma pleuropulmonar, nefroma quístico, neoplasia tiroide, incluídos o bócio, adenoma. E o que achamos foi um cambio de sequência que criou um codão de término. E fizemos um estudo aos padres, onde ambos não apresentavam
essa patologia no DICER1. Com isto, também podemos fazer o acompanhamento à família, onde o paciente, esta família particularmente, é uma família muito preocupada e um paciente que está atualmente em acompanhamento. O segundo caso, Carolina, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não sei qual é a porcentagem de mutações nesse gene, porque não é um gene que tem uma incidência muito importante na população. Então, eu não tenho a informação de qual é a porcentagem de mutações nesse gene. Pergunto isso porque no Brasil temos uma preocupação quando acontece uma situação assim que os pais são negativos. Se a criança é adotada ou falsa paternidade, porque há estudos aqui no Brasil que uma boa porcentagem das crianças que apresentam esses sintomas têm falsa paternidade. Muitas vezes os pais não falam dessa informação. Então, essa é uma preocupação para nós. Quando a gente haja uma situação desse tipo, de ter essa dúvida para classificar como uma alteração na criança. Gostaria de ouvir a opinião de Karen, de Pablo, sobre isto, porque é muito interessante isso aqui. O caso é muito interessante, né? Sim, em geral, segundo a literatura, há 20%, mas temos para dúvida algumas situações onde a gente pode fazer a pergunta da falsa paternidade, mas uma coisa que sempre está aí, y lo mismo de que en algunos otros casos con otros genes también e a puede mesma coisa nos outros casos. uno ahí, bueno, da un riesgo teórico. Pero claro, también es una preocupación en nuestro caso. Sí, yo pregunto E isto é uma participação no nosso caso. Eu pergunto porque esses jovens não temos como saber. Nós temos uma família de poliposis clássica de GNPC que tem, e quando vemos a família, vemos casos esporádicos na família, do pai com poliposis, mas o pai sem poliposis. Então, quando há uma penetração completa, não é difícil ver que há alguma coisa por fora dos patrões. Mas quando se trata de um caso incompleto, em termos de mutações, sempre fica uma dúvida. Quero ouvir a opinião do Paulo, por favor. Eu gostaria que a doutora Carolina voltasse na árvore genealógica do caso. Isso. Então, temos uma família com um menino afetado e um irmão, né, aparentemente normal, e foi encontrado uma variante patogênica, né, no DICER1, e que é raro, como já foi falado, e foi testado os pais do ninho, sim? E não tienes... Sim, foi negativo, Pablo. Os pais foram negativos. E, então, realmente,
parece ser um caso de uma mutação de novo, né? E o DICER1 é uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer interessante porque ele gera tumores que não são comuns, né? Que são raros, são tumores atípicos, em idades atípicas, né? E como o caso ilustra, né? Uma criança de 16 anos, né? Um adolescente de 16 anos, com nódulos bilaterais em tireoide, né? E você pode ter uma síndrome que acomete múltiplos órgãos, né? Então, é uma síndrome rara, de difícil segmento, porque ela acomete múltiplos órgãos, então você tem que ter uma vigilância constante em diversos órgãos. Então, é um caso realmente muito interessante, doutora Carolina, e realmente é incomum você encontrar um DICER1, né? E quantos mais casos vocês têm registrados de DICER? De DICER1 nosotros no tenemos más. No tenemos más porque, como les comentaba, estos son De casos esse one, a gente não tem mais, porque esses últimos años, 2 anos, tal vez como terminando la pandemia, talvez finalizando a pandemia, por los que yo les comentaba. Entonces, estamos recién juntando casos y bueno, como recém estamos adelante queremos referenciando alguns casos que todos nuestros pacientes tengan e que acceso nossos pacientes tenham acesso más casuística y obviamente que más para ter puedan beneficiar. mais casuística e que mais pacientes possam se beneficiar com os estudos de caso. Con los casos, Vamos a continuar, então? Sim, por favor. el segundo Ok. caso es Segundo caso, hijo é o primeiro filho de de um casal sanos, no de concebidos, pais sin sãos antecedentes. sem antecedentes. Un embarazo controlado, sin Então, foi uma gravidez controlada, sem patologias, sem patologias concorrentes. Temos o RTN-AE e aos 6 meses começou, se fez um diagnóstico porque a criança tinha dificuldade para se sentar, não conseguia uma posição de e tivemos um diagnóstico. Primeiro vimos um tumor raptoide no mediastino posterior direito, no tórax, e tinha um SNC sincrônico. O tumor mediastino foi com extensão ao canal raquídeo dorsal, a nível das vértebras 7, 8, 9, e tinha lesões cerebrais expansivas que ocupa el agujero de Luschka direito, del plexo coroideo, del atrio ventricular esquerdo, e foi um tumor muito agressivo e precoce. E fizemos um estudo de genética a ver se havia uma predisposição para isso aqui. Então, fizemos um painel de 84 genes, onde vimos uma variante patogênica no gene SMARS-CB1. E esta variante patogênica está associada a esse tipo de tumor, que é muito agressivo, e quando é sincrônico, nesse caso, a nível torácico, a nível cerebral. Nesse caso, também estudamos aos pais e, novamente, em nenhum deles achamos a variante. E ficou pendente a mesma pergunta.
teniendo esta herramienta, Mas, tendo essa ferramenta, y con todas las limitaciones que puede haber, pudimos ya en donde ninguno de conversar de todas as limitações possíveis, já que nenhum dos pais apresentava essa variante. O paciente faleceu o mês passado, también sentimos que mas de además alguma forma a gente sente que o duro e difícil que foi para essa família, nesse caso, el conocer por qué había ocurrido este pelo tumor, menos conseguiram saber por que tinha acontecido esse câncer tão precoce e tão agressivo, consejería genética con las limitaciones e que com, hemos conversado. devido às causas já mencionadas. Eso, no sé si tienen algún comentario. Não sei se tem algum comentário sobre esse caso. Pablo, ¿tiene algún comentario ahí? Pablo? Então, olha, doutora Carolina, os seus casos clínicos estão de parabéns, viu? São 2 casos raros, né? O Dicer One e o Smark B1 realmente são genes que causam síndromes raríssimas. O interessante nesse caso é que por se tratar de uma deleção, né, pegando os exons 4 e 5, isso realmente deve falar a favor de ser uma deleção nova, né? Ou seja, você não vai realmente encontrar essa deleção nos pais, né? Provavelmente deve ter sido causada por um mecanismo de crossing over desigual durante a meiose, né? A gametogênese, né? Mas realmente e a abertura do caso, né? Um tumor numa localização, né, peculiar, né, no mediastino posterior, um tumor raro, tumor rabidoide, agressivo, de comportamento agressivo, invadindo, né, o eixo espinhal. Então, realmente um quadro aí raro, agressivo, com uma mutação, né, nova. Então, esses 2 casos, doutora Carolina, merecem aí uma descrição na literatura, né? Isso é importante, viu? Porque são 2 casos realmente que merecem ser descritos para a comunidade médica. Gracias. Ahora, claro, yo igual en la mayoría de los casos de este gen, los que están descritos son de novo, y como usted señala, el mecanismo por la deleción probablemente también, ¿cierto?, apunta a lo mismo. Bueno, tengo un tercer caso en este caso es una niña de 12 años cuando la conocimos nosotros. Es una niña que tiene una hermana sana, tiene una mamá con un antecedente de un teratoma de ovario a los 29 años que tuvo que ser operado por una torsión del teratoma, antecedentes de la abuela paterna con un cáncer cervicuterino que falleció a los 53 años, y una hermana de la abuela materna con un cáncer de mama a los 55 años. Este es un paciente con un embarazo controlado, sin patología, un recién nacido de término adecuado para la edad gestacional, presentó en la primera infancia un reflujo gastroesofágico y una displasia de caderas, un desarrollo psicomotor normal, y a los 4 años consultó por una rectorragia. Se realiza un estudio con un estudio digestivo en donde se diagnosticó una poliposis colónica. Fue derivado a genética por sospecha de una variante, de una poliposis colónica familiar con una variante en APC. Esta paciente, bueno, aquí hay un resumen en realidad porque se le hicieron varias endoscopías digestivas altas y bajas. Aquí solamente les voy a señalar lo más importante, que se encontraron pólipos gástricos y duodenales, la colonoscopía, múltiples pólipos en todo el colon, con biopsias que mostraban displasias de bajo grado al comienzo. Esto se repitió en los años posteriores, y ya en el año 2021 la mucosa colónica tenía adenomas tubulares con displasias de alto grado y otros fragmentos con displasias de bajo grado, por lo que se sugiere ya en ese momento una colectomía. Se había insistido en una evaluación genética. Esta es una familia que
costaba que pudieran tener los controles y pudieran asistirlas a las evaluaciones por los otros especialistas. Finalmente nosotros, como les señalé, cuando la vimos que tenía 12 años, pudimos hacer el estudio genético y efectivamente se encontró en este caso, se solicitó un panel de cáncer de colorectal en donde se vio una variante patogénica en APC con esta variante, ya con una lesión en esa posición. En marzo del año pasado la paciente se le realizó una colectomía total. Lamentablemente tuvo varias complicaciones posteriores a la cirugía y con dehiscencias, con peritonitis secundaria, y bueno, la paciente continuó en control. Y en este caso, los padres no se han realizado el estudio y tampoco se han hecho colonoscopía y no se ha podido conseguir. Yo no sé ahí también cuál es la experiencia, pero en nuestro caso existen algunas familias, como en este caso, que en donde los padres tal vez se han centrado un poco en todo en todo lo que le ha ocurrido a su hija y no se ha logrado completar el estudio en toda la familia. Pero también me pareció un caso interesante de comentar. Carolina, sí, hola, ¿podemos ver la genealogía en este caso? claro. ¿Cómo estás, Karin? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Excelentes casos, Carolina, felicitaciones. En los dos primeros no supe qué decir porque en verdad son todos nuevos para mí. Y bueno, y tú sabes, hace poco estuvimos discutiendo este gen SMARC, pero el A Sí. y el impacto que tiene en la infancia finalmente. Cuando uno lo encuentra en adulto puede ser no relevante, digamos. Y en este caso, Caro, entonces no hay más antecedentes familiares, papá sano y la mamá un teratoma de ovario, ¿eso? Un teratoma de ovario, que en realidad yo también ahí pensaba, fue bien, o sea, el teratoma de ovario es difícil tal vez equivocarse en el diagnóstico, pero bueno, eso fue a los 29 años, ahora la mamá, si mal no recuerdo, tiene más de 40, entonces, no, bueno, pasó mucho Son tiempo. padres, de todas maneras son padres jóvenes. Sí. Sí, sí. Bueno, nosotros en nuestro registro de familias con poliposis anematosa familiar tenemos varios pacientes que han debutado en la infancia, a los 8, 9, 12 años. Algunos de ellos que el doctor López tuvo que operarlo muy tempranamente. Y varios de esos casos, como ya se ha ido discutiendo en el transcurso de esta charla, son casos de novo. El 25%, ¿no es cierto?, de las poliposis son de novo. Así que no existiendo mucha clínica aquí, uno podría pensar que es un caso de novo. Hay que confirmarlo de todas maneras con el estudio molecular. Y esta paciente tenía otros rasgos, Carolina, porque la mutación que tiene es una mutación muy agresiva, es la mutación del codón 1309, que es una mutación que se asocia a la poliposis severa y también a otras manifestaciones extracolónicas, dientes supernumerarios, tumores desmoides por ahí, ¿no es cierto? Y otras características. No sé, ¿qué más tenía el paciente aparte de los pólipos gástricos y duodenales? En este caso no tenía más, no tuvo otras alteraciones, no encontramos. A mí me llamó mucho la atención de lo precoz. Esta niña, como les digo, nosotros las conocimos a los 12 años, pero partió a los 4 años. 4 años, imagínate. Sí. Pero se explica por esa mutación en ese Claro, codón, que es muy hay una severa. correlación. Exacto. Y una cosa, Karen, es que mismo sin hacer el test en los padres, es muy poco probable que tenga esta variante patogénica, porque la manifestación, por ser agresiva, la manifestación ocurre muy temprano. Entonces, probablemente estamos con los 3 casos con mutaciones De nuevo. de nuevo. Sí, sí. Muy interesante, porque la verdad,
en máximo 25% de nuevo en APC, ¿no, Karen? De 25 para menos, ¿no? Entonces, pero yo creo que el test de los padres será negativo por la clínica, porque este es un gene que tiene penetrancia completa prácticamente, ¿no? Y en edad muy temprana, por la agresividad funcional de la proteína que se produce ahí con esta Exacto. operación, ¿no? Actúa como un dominante negativo, entonces atrapa el APC normal, lo secuestra y por eso la enfermedad se presenta a tan temprana edad. Bueno, la idea ahí sería convencer a estos papás por la hermana de la paciente, ¿no es cierto? Como para, en el fondo, asesorar correctamente no solo a ellos, sino que también a la hermana, creo yo. Sí. Bien, y lo último que, o sea, como los últimos casos, es acerca de un proyecto que también esto fue bien interesante porque así surgen las cosas. Yo siempre, cuando acá en el hospital hablo de la genética, siento que para nosotros, como yo les comentaba, y por eso los contextualizaba en nuestra realidad, para nosotros que nos formamos un poco en forma transversal en genética, los clínicos que más hablan o que más insisten en el estudio son los que finalmente podemos lograr desarrollar por esa área, ¿ya? Y en este caso los oftalmólogos, junto con los oncólogos, nos insistieron en la importancia de poder tener y realizar el estudio genético de los pacientes con retinoblastoma. Como les comentaba, nosotros somos centro de derivación de la mitad, del 50% de los pacientes a nivel nacional. ¿Ya? Y para recordar el retinoblastoma cuando es bilateral, en un 100% de los casos eso es algo de una mutación germinal, es algo hereditario. ¿Ya? Y cuando es unilateral, el 75% de los casos no es hereditario y se producen las dos mutaciones de forma somática, y hay un 15% que es hereditario con una mutación germinal, ¿cierto? O sea, en el fondo aquí, si es que está el paciente cuando presenta la mutación germinal, tiene que ocurrir, como sabemos, una segunda mutación para presentar el tumor. Y en el caso de que esto sea, digamos, hereditario, el paciente ya viene con esta condición. Por lo tanto, aquí es muy importante poder tener el estudio para poder ofrecer una buena consejería, pero una cosa muy interesante que les voy a comentar y que tal vez si es que hay algún centro que ha desarrollado lo mismo, sería muy interesante también tener una discusión. Bueno, nosotros tenemos alrededor más o menos de la incidencia de retinoblastomas, son alrededor como de 10 pacientes, 10 a 12 nuevos pacientes al año. Acá tenemos separado, ya hay este gráfico está separado por hombres y por mujeres, y es la incidencia del retinoblastoma tanto en hombres como mujeres en los últimos años en nuestro país. ¿Y qué es lo que ocurre? En pacientes con retinoblastoma unilateral, si se identifica una mutación germinal, el paciente y sus familiares deben tener un seguimiento para detectar nuevos tumores extraoculares y consejería genética. ¿Por qué es importante tener diferenciados los pacientes que presentan esta mutación germinal cuando son unilaterales? Porque ya sabemos que los que son bilaterales la tienen y por lo tanto esos pacientes deben seguir y tienen que tener sus evaluaciones y sus controles y seguimiento. Pero cuando ese paciente tiene un tumor unilateral, si no sabemos que tiene o no la variante, digamos, heredada o que viene o que se produjo en el desarrollo embrionario, a ese paciente va a haber que hacer un seguimiento estricto, como lo voy a mencionar por los protocolos que existen, con un mayor costo porque es un procedimiento que hay que hacer con anestesia general en pabellón. ¿Ya? Y si es que un paciente demuestra la ausencia de esa variante, puede ser examinado en forma ambulatoria. ¿Ya? Se recomienda, ya las recomendaciones en general a nivel internacional, es que se recomienda que los niños con una variante patogénica de la línea germinal se sometan a un examen ocular bajo anestesia cada 3 o 4 semanas hasta los 6 meses, y después con menor frecuencia hasta los 3 años, y luego los niños que ya son más cooperadores se realizan cada 3 o 6 meses hasta los 7 años y después anualmente
y luego cada 2 años de por vida. O sea, es un seguimiento muy estricto. ¿Ya? Pero no, antes del estudio genético no se podía discriminar qué pacientes tenían que tener, digamos, este seguimiento estricto. Pero aquellos que tienen este retinoblastoma unilateral, que no tiene esta variante genética identificada, no es necesario este seguimiento que yo les relaté recién, sino que es un seguimiento en policlínico, digamos, en forma ambulatoria. Por lo tanto, el costo, ¿cierto?, para el sistema de salud de poder hacer esta diferenciación es muy importante. Y esto fue el argumento que los oftalmólogos, además de que ellos se liberarían de muchas horas de tener que estar en pabellón y de liberar horas de pabellón para poder hacer otro tipo de procedimiento, insistieron mucho en la importancia de poder tener este estudio, y nosotros desarrollamos a nivel del hospital un proyecto mostrando costo-beneficio, mostrando también qué significaba el ahorro, digamos, de todo este seguimiento que tenían que tener los pacientes, como para que nos pudieran financiar el estudio genético. Y es por eso que nosotros hasta el momento, esto fue el año pasado, parte del 2020, la última parte del 2021 y el 2022, y tenemos 15 pacientes que hemos podido estudiar. De esos pacientes solamente ha salido un paciente que era bilateral, que igual lo metimos al comienzo del estudio, en donde salió la variante patogénica, ¿cierto? Esta variante que está descrita. Y el otro paciente, que también este era unilateral, que tuvimos un resultado positivo, era una variante de significado incierto, y ese paciente sigue igual catalogado como un paciente de riesgo y que por lo tanto tiene que someterse a este seguimiento en pabellón bajo anestesia general. Pero todos los otros pacientes, pudimos sacarlos de pabellón de alguna manera, ¿ya? Y pudieron incorporarse en esta rutina de seguimiento ambulatorio con todo el impacto que eso genera. ¿Ya? Por lo tanto, claro, o sea, si lo vemos nosotros en porcentaje, solamente un pequeño porcentaje de pacientes tenían esta variante, en aquellos que tienen retinoblastoma unilateral, ya tenían esta variante, y son esos pacientes que tienen que tener un seguimiento estricto, y todo el resto sin variantes, y eso libera mucho, como les comentaba recién. Entonces, el estudio molecular de pacientes con retinoblastoma disminuye significativamente el costo del protocolo de seguimiento actual, y los riesgos además asociados a la anestesia general seriada, porque son continuas, ¿cierto? Anestesia general en el mismo paciente. La máxima utilidad en ahorro de recursos del estudio molecular de niños con retinoblastoma unilateral es con el retinoblastoma unilateral, pues al descartar esta mutación se evitan exámenes bajo anestesia general innecesarios. Y esto para nosotros es la evidencia que tenemos que incorporar este estudio en las guías clínicas locales, y como somos este centro de derivación, nuestra idea, y este es nuestro argumento, ¿cierto?, es mostrar todo esto pudimos nosotros ahorrar, bueno, con eso podemos tener recursos para poder nosotros desarrollar, y como yo les mencionaba en un comienzo, nosotros estamos empezando recién con el estudio de secuenciación de nueva generación. Este sería como uno de nuestros pilotos también de poder hacer nuestros estudios en forma local y poder ofrecerlo a nuestros pacientes, al menos para retinoblastoma. Bueno, como conclusiones y desafíos finales, como para que podamos tener una discusión, el desarrollo genómico y el impacto en las decisiones clínicas y la consejería genética ha permitido en nuestro centro que la oncogenética sea una necesidad. Es necesario continuar con el desarrollo local que permita realizar estos estudios genéticos propios con costos más asequibles para nuestro sistema. En ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos ya un laboratorio de genética que está establecido, por lo tanto, por ejemplo, el costo en recursos humanos ya está asumido por el hospital. Si nosotros somos capaces de desarrollar nuevas técnicas, vamos a abaratar costos. Tenemos que continuar con la educación y la promoción en genética que permita entender la importancia del estudio y consejería genética a todos los profesionales, y establecer estas redes colaborativas que permitan conocer experiencias, las experiencias de otros lugares que tengan condiciones similares, y faciliten el desarrollo de la genética en los distintos ámbitos y en los distintos también centros en donde se desarrolla. Eso quería compartir con ustedes, así que estoy aquí abierta a preguntas, comentarios. Muchas gracias, Carolina. Excelente presentación. Casos muy interesantes. Y esta última parte, con certeza, tienes total razón.
porque el test genético no es solamente para poner una persona bajo riesgo, es para sacar del riesgo. Entonces no se hacen exámenes desnecesarios y ahí se economiza, se baja el costo. Entonces, ese es el costo-efectividad de un examen genético, para sacar a los individuos que no necesitan de seguimiento, que hagan exámenes que son caros y que no hay necesidad. Eso no es solo para retinoblastoma, eso es para cáncer de mama y otros, porque si no hay el test, todas las mujeres que están ahí descendentes son sospechosas de tener su riesgo elevado. Pero si hace el test y no hay alteraciones, o sea, el riesgo es de la población. Entonces, el test no es solamente para poner una persona bajo riesgo, es para sacarla del riesgo y no hacer exámenes caros y desnecesarios. 100% de acuerdo, Carolina. Felicitaciones por su presentación. Tenemos que encerrar por la hora porque nuestro traductor ahí tiene otro compromiso. Me gustaría mucho de agradecer a Karen, a nuestros traductores, a ti, a Pablo y todos que están ahí mirando su charla y aprendiendo con su experiencia de médica genetista de niños. Muchas gracias, Carolina. El GET tiene un honor muy grande de tener su conferencia hoy, que va a quedar grabada en nuestro website. ¿Ok? Hasta luego a todos. Hasta la próxima reunión, inicio del próximo mes. Vamos a tener una charla que vamos a definir en la próxima semana y ahí volvemos para que todos participen de nuevo. Ok, Carolina, palabra final es tuya y ahí encerramos. No, muchas gracias, agradecer la invitación, la acogida, me encanta esto de poder tener, de conocer también otras realidades, así que muchas gracias a Karin que me invitó. Yo empezamos a trabajar juntas, como les comentaba, en Clínica Universidad de los Andes, así que espero ahí también poder estar y participar en otras oportunidades. Muchas gracias. Gracias a todos. Recuerdo que fines de junio vamos a tener el simposio de oncogenética de nuestro grupo. En la próxima semana enviaremos ahí por nuestro website un save the date. Gracias a todos. Chao.